Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo aí. Vamos continuar os nossos estudos aqui de estatísticas. Vamos lá? Ó, na última aula nós discutimos um pouco mais sobre população em amostra. Aprendemos que quando fazemos um trabalho onde pegamos informações com toda a população, fazemos um censo. Como exemplo, o censo do IBGE. E quando vamos pegar uma amostra, ou seja, uma parte representativa da população, fazemos um trabalho de amostragem. Quando estamos fazendo uma pesquisa, temos dois tipos de dados que podemos utilizar. Dados primários, que são os dados que são gerados por meio da pesquisa. São já os dados iniciais. Eu faço uma entrevista, eu pego diretamente essa informação. Então, a primeira fonte de informação é essa entrevista. Ela não está pronta, ela não está disponível em lugar nenhum. Então, são dados primários. E os secundários, esses dados já estão prontos. Eu não preciso fazer uma pesquisa para ter os dados. Eu capturo os dados de um livro, capturo os dados de uma base. Então, esses dados já estão disponíveis para a realização das pesquisas. Nesse caso, são dados secundários. Como que eu posso pegar esses dados primários? Utilizando o instrumento de pesquisa. Esse instrumento pode ser um instrumento estruturado, semi-estruturado e aberto. Estruturado, já tenho as perguntas prontas e o roteiro a ser seguido numa entrevista. Semi-estruturado, eu sei o que eu quero buscar, só que a ordem das perguntas não são tão interessantes, pois durante a conversa eu vou pegando as informações, eu deixo ela fluir mais normalmente. E aberto, acaba sendo um bate-papo aberto e durante as respostas que eu vou gerando novas perguntas e pegando novas informações. Isso visa preencher variáveis da minha pesquisa, que são justamente o que eu quero saber. O que eu quero saber pode ter informações qualitativas ou quantitativas. Qualitativas representam qualidades, que podem ser ordinais ou nominais. Então, qualidades ordinais possuem uma ordem. Segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, apesar de não representar números, possuem uma ordem. E nominal, apresentam características que não têm uma ordem específicas. Azul, verde, vermelho, masculino, feminino. Então não existem ordens, religiões, time de futebol. Quantitativo já trabalham com números. Discretos são números inteiros. 1, 2, 3, 500, 1357. E contínuos já possuem vírgulas e isso faz o número ficar infinito. 1,33, 500,67, 1254,33333. Então, temos esses tipos de variáveis. Ok. Então, sabemos os básicos aí de como pegar uma pesquisa. Agora vamos começar a ordenar esses dados e apresentá-los durante nossa pesquisa. Já aprendemos em aulas anteriores a tabela de referência, que eu coloco os dados, a quantidade de números que aparecem em cada informação. E aí eu tenho uma referência absoluta e uma referência relativa. Absoluta é um número específico, apareceram 5 vezes, apareceram 10 vezes. E a relativa, o percentual de quantas vezes apareceram. Vocês realizaram o trabalho com essas tabelas. Nas próximas aulas, vamos usar essas tabelas que vocês montaram para ilustrar mais isso. Mas, por enquanto, vamos focar na parte teórica aqui da estatística. Então, o que vamos ver hoje? Então, os dados eles podem ser apresentados em quadros ou tabelas. Qual a diferença de um quadro e de uma tabela? E aí, mais focando nas tabelas, vamos ver que existem elementos da série estatística. As tabelas podem ser divididas em 4 grupos. Esses grupos vamos estar trabalhando, esses tipos aí de estatística. Gráficos e diagramas, que são formados através dessas tabelas e quadros. Nesse vídeo específico, somente chegaremos até os tipos de séries estatísticas. Depois, na próxima aula, falaremos sobre gráficos e diagramas. Vamos lá, quadro. O quadro, eu coloco qualquer tipo de informação nesse quadro. São informações gerais. Por exemplo,
Lá, coloquei quadro 1, já colocando uma formatação já de um texto, de um artigo. Coloco o título lá, quadro 1, dados dos alunos do curso de teatro, por exemplo. Aí coloquei os nomes lá. O Giovanildo, do gênero masculino, tem o ensino médio completo, cidade natal, Mantena. É uma informação geral do Giovanildo. Ah, lá, o último ali, ó. Camil Templotildo, do gênero masculino, possui escolaridade superior completa e ele é de Acoporanga, lá do Espírito Santo. Ok, é o nome completo aí, é o nome, são informações gerais. Então, o quadro, ele não apresentará muitos números. No quadro, eu não vou fazer somas, eu não vou fazer frequência. Então, aqueles dados na nossa tabela de referência, números absolutos, números relativos, não entram no quadro. No quadro são só dados gerais, trabalham mais com textos. E ele é todo fechado. Trabalharemos pouco com quadro, mas é bom a gente saber essa diferença. Trabalharemos mais com tabelas. Aí tabelas, como iremos trabalhar muito mais com tabelas, precisamos de alguns detalhes. Primeiro, possuem números. Eu posso fazer somas, médias. Lembra do cálculo que nós fazemos da tabela relativa. E ela não possui borda. Essa borda aqui, ó, que tem fechado aqui na tabela, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, na tabela não existe. E uma única tabela, eu tenho que tomar cuidado que ela tem que apresentar a informação completa para mim. Eu não preciso recorrer a um texto para entender essa tabela. Eu olhando a tabela, devo entendê-la. O que ela deve ter? Ela tem que ter um título. O título resume o que é a tabela. Por exemplo, o quadro também tem um título lá, dados dos alunos do curso de teatro. Já iremos ver um exemplo dessa tabela aqui. Cabeçalho, eu vou explicar o que é a coluna. Então, eu vou ter uma coluna com os nomes das pessoas. Então, o cabeçalho dessa coluna nome vai ser nomes. Ah, vou colocar idade. Então, vai ter uma coluna do lado escrito idade e embaixo coloco os dados das idades. Essas idades referem-se aos nomes, ok? Então, esses nomes, normalmente, a primeira coluna de uma tabela é uma coluna indicadora, que eu falo em cada linha o que se refere àqueles dados. Então, aos dados do Giovanildo. Então, eu coloco o nome do Giovanildo e a idade dele, a altura, uma tabela trabalhando mais com dados numéricos. O corpo são os dados em si e, por exemplo, a idade do Giovanildo faz parte do corpo da tabela. A altura também faz parte do corpo. E a fonte, de onde que vieram esses dados. Então, essas são as informações essenciais que eu preciso ter numa tabela. Vamos ver um exemplo de uma tabela aqui. Olha lá. Quantidade de campeonatos estaduais mineiros por time. Então, eu peguei o Campeonato Mineiro, até a última edição de 2019. Então, ok. Então, tabela 1 é a primeira tabela que eu estou apresentando a vocês. Então, eu coloco tabela 1. Quantidade de campeonatos estaduais mineiros por time. Então, quantos? Aí eu coloco time de futebol e o nome de todos os times de futebol que já ganharam campeonatos mineiros e títulos estaduais, a quantidade de títulos que cada um tem. E aí na própria tabela eu somo o total dos títulos, 109. Então tiveram 109 títulos, eles foram distribuídos. 44 para o Atlético Mineiro, 40 para o Cruzeiro, 16 para o América, 15 para o Vila Nova, 2 para o Siderúrgica, 1 para o Ipatinga e 1 para a grande veterana aqui, a nossa querida Caldense. Da onde que eu peguei esses dados? Ah, foi lá no site do Globo Esporte. Então, a fonte, Globo Esporte 2019. Aí, dependendo da regra que eu estou seguindo, normalmente a BNT, eu coloco de um formato. Então, eu sei, olhando aqui, eu não preciso de um texto, nenhum texto adicional para interpretar essa tabela. Eu consigo já verificar os times, consigo entender que isso aqui, esses números são referentes aos títulos de cada time, e consigo entender também que esses dados vieram de 2019. Por exemplo, se eu estiver falando em 2025, esses dados já estão ultrapassados, já modificaram. Então, por isso que eu preciso ter a fonte, com a data certinha, da onde que veio, e eu não preciso de maiores detalhes. Então, agora vamos pegar aquele exemplo. O que nós precisamos ter? Título. Qual é o título dessa tabela? Lá, tabela 1, quantidade de campeonatos estaduais mineiros por time. Cabeçalho. O que é o cabeçalho? Time de futebol e títulos estaduais. Logo aqui embaixo.
Coluna indicadora é onde estão os nomes dos times aqui e o total. Os times mineiros e o total. Corpo são os números, que é o corpo da minha tabela. A fonte, aqui, ó, Globo Esporte 2019. Então ela fica assim, ó. Lá, em vermelho ali em cima o título, aqui em verde o cabeçalho, amarelo aqui coluna indicadora, esse roxo os dados e azul aqui a fonte. Então toda a minha tabela possui todos os dados que são necessários e o mais crucial, eu lendo a tabela já consigo pegar as informações que eu preciso, não preciso de nenhum texto adicional, ok? Vamos lá. Os tipos de dados que podem ter nessa tabela, que seriam os elementos da série estatística. São 4 grandes grupos. É o tempo a que se refere. Posso ter uma tabela que fala que eu tenho dados por tempo. Que aconteceu hoje, amanhã, depois de amanhã. Estou mostrando a evolução de algo no tempo. Isso é chamado série temporal ou histórica. Ah, não, eu não quero falar a evolução no tempo. Eu quero falar a quantidade de alguma coisa que aconteceu em locais específicos. Então, eu uso uma tabela de série geográfica. Ah, eu não quero falar de tempo nem de locais. Eu quero falar quantas cores possuem no meu quarto. Ah, eu quero falar quantas pessoas do sexo masculino possuem numa sala de aula. Ah, eu quero falar quantas pessoas loiras e morenas existem, ou ruivas. Então, são coisas muito específicas, então são categorias específicas. Mas eu posso querer saber quantas pessoas do quantas pessoas no ensino médio passam de ano desde 2000, por exemplo, desde o ano 2000, no estado do Espírito Santo e estado de Minas Gerais. Eu estou usando 2 estados, estou usando o tempo comparando em 10, 20 anos, essa evolução. Então, estou usando 2 coisas ou mais ao mesmo tempo. Isso é chamado de uma série de dupla entrada. Estou usando dados conjugados. Eu posso misturar tanto geográfico como temporal, como específico como geográfico. Falando assim fica meio confuso. Vamos ver isso na prática como é que funciona? Estamos passando por uma época de pandemia aí do coronavírus. Então vamos pegar o tema coronavírus e vamos montar um gráfico de cada um aqui. Primeiro, baseado em série histórica e temporal. Tempo de infectados pelo coronavírus. O local é o mesmo. Então eu escolho um local, no caso eu escolhi Brasil, ao título aqui. Ó. Tabela 3, a terceira tabela que eu estou apresentando, quantidade total de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. Por dia. Então já estou fixo aqui, Brasil. Minha flutuação, o que é? O que vai variar? É o dia. Então, do dia 16 ao dia 23, e aí é o número das pessoas infectadas. Então, o que muda aqui é o tempo. Então, é uma série temporal. Ou também chamada histórica. Temporal, vou pensar, é temporal vai cair um temporal aí com uma chuva forte. Então, algumas pessoas usam histórica. Então, temporais ou históricos. O que muda para mim é o dia. E a fonte aqui, certinho. Geográfica, mesmo tema, coronavírus. Agora eu quero saber, eu tenho um dia específico, dia 20 de 3 de 2020. O que vai modificar é o local onde as pessoas estão infectadas. Então eu coloquei alguns países, China, Itália, Estados Unidos da América, Espanha, Alemanha, Irã e França. E coloquei o número de pessoas infectadas por país. O dia agora é fixo. Se eu falar amanhã, o número muda. Se falar no dia 25, no dia 19, modifica esses dados. Então, estou fixando um dia, fazendo uma série geográfica, e o que está modificando é o local. Então, aqui, local é o mesmo, muda o dia. Aqui é o inverso. O dia é o mesmo, muda o local. Ou pode ser específico. Aqui eu peguei a idade. Falei, olha, pessoas mortas por coronavírus na Itália em 18/3. O local está fixo, é Itália. O dia está fixo, dia 18. Então, o que eu quero, a modificação agora são categorias de idade. É especificamente a idade da pessoa. Eu peguei só os idosos e as
pessoas mortas na Itália no dia 18/3, por exemplo. Deu para entender? E aí, o nosso último tipo aqui são séries conjugadas, então tem uma dupla entrada aqui de dados. Aqui, está na tabela 5, a evolução da quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus por país. Então, eu tenho os dias variando aqui, tenho duas colunas com 2 dias, eu consigo comparar os dias e consigo comparar os países. Então, isso é uma dupla entrada aqui na série estatística. Então, eu tenho duas flutuações. Poderia ser idade aqui e dias, idade e país. Então, pode ser de várias maneiras aqui. Ok, pessoal? Aqui, assim nós fechamos a nossa aula aqui sobre séries estatísticas. Agora é com vocês aí. Beleza? Abração, fica com Deus.